Olá, a partir de agora você acompanha mais uma edição do programa Por Dentro do Judiciário, uma iniciativa do Tribunal de Justiça do Espírito Santo que leva até você assuntos de destaque no universo da justiça. E hoje nós vamos falar aqui sobre o acesso à justiça e métodos alternativos. E aqui ao meu lado está o professor e coordenador do curso de Direito da FDV, ele que é especialista em resolução alternativas de conflitos e autor de livros da área. Estamos aqui com o professor Ricardo Goretti. Ricardo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, agradeço pelo convite, Thalita. Vamos abrir o programa falando sobre o acesso à justiça. Embora seja difícil essa definição, como podemos entender o acesso à justiça? Costuma-se relacionar, no processo de tentativa de definição do acesso à justiça, de conceituar esse direito fundamental como um direito de acesso formal ao judiciário, né? O direito de demandar em juízo, de poder participar de um processo provocando o poder judiciário. Essa é uma leitura que procede, uma leitura correta, mas uma leitura bastante formal e bastante restritiva, porque o significado desse direito é muito mais amplo. No meu entendimento, ele deve ser visto de uma forma muito mais ampla. Ter acesso à justiça não significa tão somente poder demandar em juízo. Significa muito mais do que isso. Significa poder ter um tratamento igualitário, ser tratado com igualdade, ter respeitado todas as garantias processuais conferidas e previstas e asseguradas a esse cidadão, ter uma decisão adequada, e um processo que seja tempestivo, né? E, portanto, de maneira que vejo uma necessidade nessa tentativa de definição de ampliar o significado do acesso à justiça. Até porque, se considerarmos a justiça não como um sinônimo de um judiciário, mas como um sinônimo, a representação de um valor, né? O acesso a uma ordem justa, né? Essa justiça que se busca pode ser alcançada também por outras vias, por que não, né? Não só a via judicial. Nesse momento, nós ampliaríamos ainda mais o significado do acesso à justiça para permitir, né, ou para considerar a possibilidade de que essa justiça seja alcançada também por métodos alternativos ao processo. Ok, doutor. É válido dizer também que muitas pessoas, o cidadão comum, muitas das vezes, ele desconhece os seus direitos, né, devido às suas menores condições, enfim, por diversos motivos. Quais são as dificuldades enfrentadas por essas pessoas? Bem, as dificuldades do ponto de vista social são várias, né? São conhecidas, são discutidas, mas também no momento em que esse cidadão economicamente desfavorecido, vamos colocar assim, busca a efetivação de seus direitos, também sofre uma série de outras dificuldades, né, inerentes à sua realidade. Demandar em juízo para esse indivíduo é uma das dificuldades, né? Existe a Defensoria Pública, né? O Estado ele cria uma estrutura que possa atender a esse indivíduo de forma gratuita, né? O trabalho do defensor é fundamental nesse processo, né? Mas com todas as dificuldades vivenciadas pela Defensoria, dificuldades inclusive estruturais, né? A falta de recursos materiais, a falta de recursos humanos, isso acaba dificultando muito a atuação do defensor, muito embora com muitos esforços, a proporcionar um atendimento em alguns momentos adequado. Mas essa dificuldade também é anterior, né? Essas pessoas têm um déficit, uma dificuldade ou uma falta de informação sobre direitos, né? De maneira que acabam não tendo muitas vezes condições de exercer a sua cidadania, sequer a percepção de que direitos estão sendo violados. Ok, doutor. Podemos concluir da seguinte forma, que o acesso à justiça ele envolve dois aspectos. Então, primeiro, o sistema jurídico ele deve ser igualmente acessível a todos, como o senhor mencionou. E, em segundo aspecto, seria que o sistema jurídico deve produzir resultados que sejam individual e igualmente justo, ou seja, ao mesmo tempo que ele me satisfez na resolução do meu conflito, ele também tem que dar esse mesmo tratamento a todos, igual para todos. Sim, essa pergunta ela tem uma relação direta com aquela questão da definição do direito de acesso à justiça, né? Como eu disse, ter acesso à justiça não significa tão somente ter acesso, poder bater as portas do judiciário, né? E de maneira
que a gente poderia estender essa definição, aplicando com a sua pergunta, e dizer, olha, de fato, a igualdade no que diz respeito às possibilidades de acesso ao judiciário, né, elas devem ser asseguradas, isso é uma necessidade. Mas também uma igualdade de tratamento após o ingresso, até que se venha uma decisão e que essa decisão também trate ou considere esse indivíduo com igualdade. Ok. A sensação de justiça ou de que conseguiu acesso à justiça é quando realmente o seu problema é resolvido. Exato. Mais ou menos assim. Porque a pessoa que, por exemplo, busca o Poder Judiciário, ele busca porque tem uma pretensão. E essa pretensão logo se transforma numa expectativa. E, obviamente, essa expectativa, o que ele quer é a cessação da situação de desconforto, né? Que é a resolução do problema, né? Doutora, a diferença entre acesso à justiça e acesso ao judiciário, qual seria essa diferença? Bem, o acesso ao judiciário estaria naquele contexto de uma leitura mais fechada, né, formal, restritiva do direito fundamental de acesso à justiça. E acesso à justiça como um valor seria um sentido mais amplo que atribuiríamos, né? Ok. Vamos entrar agora na questão dos métodos alternativos, que visam solucionar os conflitos de forma alternativa, como diz o próprio nome. Quais seriam esses métodos? Por métodos alternativos, nós podemos entender qualquer prática, né, de resolução de conflitos alternativa ao processo judicial, né? E de maneira que são diversas práticas permitidas, né, e que poderiam ser utilizadas nesse sentido, né, de resolver o conflito. No Brasil, os métodos mais conhecidos e mais utilizados, eles são a arbitragem, a negociação, a conciliação e a mediação. Existem outros, geralmente utilizados em outros países, mas que aqui não são tão usuais assim. Ok, então aqui no Brasil o que predomina seria a mediação e a conciliação. Hoje o que eu observo assim, dentre esses métodos alternativos, a negociação acaba sendo uma coisa, até por conta do que fazemos no cotidiano, está presente, não de forma técnica, e aí eu acho que, até fazendo uma crítica, né, que eu acho importante, não vejo hoje, claro, não generalizando, o advogado tecnicamente preparado para negociar. As negociações acabam que são travadas muito de forma intuitiva, bem associado à ideia da barganha de posições, sem uma preocupação estratégica, de planejamento, de técnicas que poderiam facilitar um resultado melhor no que diz respeito a atender os interesses do seu cliente, né? A mediação ela vem hoje como uma coisa mais recente no Brasil. É uma prática muito antiga, mas que no Brasil começa a se falar há pouco tempo, nos últimos anos, quando o próprio Estado começa a desenvolver campanhas, a criação da Resolução 125 do CNJ, ao final do ano de 2010, e que hoje já começamos a falar da mediação. Agora, sem dúvida, o método mais conhecido, mais falado e mais praticado alternativo no Brasil é a conciliação. Isso muito por conta do papel do judiciário na aplicação dessa prática no ambiente processual. Então vamos esclarecer as diferenças entre a mediação e a conciliação. Essa é uma pergunta, Thalita, muito importante, porque o que se observa no momento em que muito se discute sobre esses métodos e inclusive num processo de defesa da importância deles, a mediação acaba sendo tratada muitas vezes de forma equivocada como sinônimo de conciliação. Mediação e conciliação eles têm vários pontos em comum. São métodos alternativos, são informais, eles contam com a presença de um terceiro interventor, o conciliador e o mediador, que tem em comum o fato de que tem que atuar de forma imparcial. São práticas mais flexíveis, podem ser praticadas tanto no âmbito judicial quanto no âmbito extrajudicial, de maneira que são vários os pontos em comum, e é essa a razão que são confundidos, né? Mas eles têm pontos, trazem em si, cada qual algumas características, algumas particularidades que devem ser consideradas. Aliás, tenho particularmente uma preocupação muito grande com esse cenário em que pessoas começam a tratá-los como se fosse a mesma coisa, né? Não são. Por exemplo, no que diz respeito à atuação do conciliador e do mediador. São atuações distintas, porque eles possuem propósitos distintos. O que se vê, ou que se deve ver no conciliador, é um terceiro imparcial
muito mais ativo do que um mediador, por exemplo. Eu digo ativo no que diz respeito a uma postura até com a possibilidade que ele tem de lançamento de propostas de acordo. O conciliador é aquele facilitador do processo de diálogo que, muitas vezes, mais do que depressa, lança uma proposta de acordo, porque essa proposta pode, muitas vezes, auxiliá-las e, quem sabe, ser a proposta que venha resolver o conflito, né? O mediador não. O mediador, nesse sentido, ele é bastante passivo. O mediador ele não lança uma proposta de acordo. Ele tem o que não significa também que ele seja uma figura cenográfica, que não tem uma atuação, não. Ele tem uma preocupação muito grande com a facilitação da comunicação, com aprofundamento na cognição, no conhecimento do conflito, identificação e trabalhar também com interesses, até interesses ocultos, para que eles sejam trazidos à tona e discutidos, né, ali numa mesa de negociação, com o fortalecimento ou restabelecimento da comunicação e da relação entre aqueles indivíduos, né, e com o que eu poderia chamar de empoderamento, né? O mediador ele tem essa coisa de não vou lançar uma proposta de acordo, minha função é ajudá-los para que eles criem poder para fazer isso, né? Que é a ideia do empoderamento. Esse é um ponto muito importante. Existem outros parâmetros de distinção, e um deles muito importante também é o tipo de conflito que é mais indicado para uma conciliação e o tipo de conflito mais indicado para uma mediação. A mediação, por conta desse caráter, dessa atuação mais ativa do conciliador, né, ela acaba sendo um método mais indicado para aquilo que nós podemos chamar de uma relação circunstancial. Seriam aqueles conflitos que surgem em determinadas relações em que você não observa um passado de relacionamento, seja afetivo, seja comercial ou de qualquer natureza, entre as partes, e também onde não há uma perspectiva de criação ou manutenção de um relacionamento futuro. Um exemplo que eu acho que ilustra muito bem isso é um acidente de trânsito. As pessoas não se conhecem, estão ali vinculadas pelo conflito, a relação existe, mas não existe um passado, uma perspectiva de futuro, eles querem resolver o problema e da forma mais breve possível, né? Já a mediação não, ela é indicada para relações continuadas, como as relações familiares. Por isso que se fala tanto da mediação familiar, as relações internacionais, as relações empresariais, às vezes disputa entre sócios de empresas, né? E que você tem, além do evento conflito, todo um passado de relação e às vezes uma perspectiva de manutenção futura, como no caso de um casal que se separa e deixa um filho, né? Que justifica uma atuação muito mais ampla do que simplesmente lançar uma proposta de acordo. Então, esses métodos alternativos, como, por exemplo, a mediação, eles têm uma conotação continuada? Sim, ele tem eu diria que o mediador ele é um sujeito que ele tem uma preocupação muito grande em olhar para o passado, no que diz respeito a identificar interesses ali envolvidos, mas também uma atuação pró-futuro, na medida em que ele visa também, diante de uma relação continuada, a criação de mecanismos para que ou de condições para que, uma vez empoderados, eles possam até evitar futuros conflitos, se comunicar de uma forma melhor, né, o que nos leva a concluir que a mediação é um processo muito mais complexo, né, do que o processo de conciliação. O que, mais humano também, né, doutor? Eu acho que essas preocupações do mediador são preocupações importantes numa sociedade, né? Falta muito hoje diálogo, né? A fragilidade nos relacionamentos, não só afetivos, né? E a mediação ela traz bastante esse resgate, né? E acaba sendo, consequentemente, um procedimento mais demorado do que a conciliação. Eu consigo perceber também que é como se fosse uma educação também, porque se tivesse anteriormente, se houvesse diálogo, se houvesse a conversa, se houvesse a pacificação, talvez o conflito teria sido resolvido sem mesmo precisar da justiça. Perfeito. Então a mediação também ela visa educar. Você tem um caráter pedagógico. Aquelas pessoas que estão envolvidas. Mas não é uma educação no sentido de uma cartilha, né? Do mediador dizer, essa é a dificuldade da mediação. A reflexão. Exatamente. É um processo de reflexão para que a pessoa possa, por si só, por si própria, identificar, enfrentar seu próprio problema
e, consequentemente, ter condições de resolvê-lo, né? Ok. Doutor, nós vamos para um breve intervalo. E você que nos acompanha, continue conosco. Voltaremos no próximo bloco falando sobre os métodos alternativos no Brasil. Quer acompanhar o andamento processual dos crimes que comoveram a população capixaba? Todos os casos de repercussão estão catalogados no site do tribunal. Basta acessar www.tjs.jus.br, clicar no banner Por Onde Anda, escolher o processo que deseja seguir e pronto. Acompanhe. Acesse www.tjs.jus.br. Olá, voltamos com o segundo bloco do programa Por Dentro do Judiciário. O nosso assunto de hoje é acesso à justiça e os métodos alternativos. Aqui ao meu lado está o Ricardo Goretti. Ele é professor e coordenador do curso de Direito da FDV e também é autor de livros na área de métodos alternativos. Professor, nós estávamos falando sobre a mediação. O senhor mencionou que a mediação é algo antigo, mas essa discussão chegou recentemente no Brasil. Como que foi isso? Sim, Thalita. Nós podemos dizer que a mediação é uma prática milenar, muito anterior à forma processual, judicial de resolução de controvérsias, né, da existência de um Estado tripartido em funções e a atuação do judiciário na forma como temos hoje. E de fato nós observamos hoje que no Brasil começa a se falar muito recentemente sobre a mediação, muito embora se olharmos para países vizinhos, sobretudo países ocidentais, orientais, nos países ocidentais, a Europa, de uma forma geral, os Estados Unidos e até na América do Sul, né, nossa vizinha Argentina, já tem uma tradição, né, uma história de prática mais difundida da mediação, sobretudo a partir da década de 70, 80 e 90 nos países da América do Sul. No Brasil, começamos a falar sobre mediação não faz muito tempo. E por que essa necessidade surgiu? Eu acredito que a explicação, né, por que alguns países já têm uma tradição mais difundida em matéria de mediação. Se nós observarmos esses locais, nós podemos constatar que impera uma cultura mais conciliatória, mais coexistencial, de maior autonomia entre os indivíduos, ou seja, são sociedades que têm uma estrutura que permite ou que torna receptivo uma prática como a mediação. Diferente de países de cultura mais bélica, mais litigiosa, na cultura do litígio, em que essas práticas muitas vezes acabam não sendo tão bem recebidas, porque não condizentes com aquele comportamento bélico. No Brasil, muito se fala sobre a cultura do brasileiro como uma cultura litigiosa, né? O que eu vejo com algumas ressalvas, não acho que podemos dizer tanto assim. Daqui a pouco a gente pode voltar a essa discussão. Mas eu acho que é inquestionável, né, que a mediação, eu costumo dizer que entra no Brasil pelas portas dos fundos. Não entra tanto pelos seus méritos ou por ser reconhecida como uma prática que vem atender um desejo da sociedade de buscar formas mais conciliatórias de resolução de conflitos. Vem por força de uma necessidade, inclusive incentivado pelo próprio Estado, que é uma necessidade de desafogar, né, o Poder Judiciário. Então, quando se tem uma crise instaurada, né, uma crise do processo, uma crise do Judiciário, começa a se pensar em formas de resolução, ou de, pelo menos, reduzir o peso dessa carga de morosidade, todas essas questões que se discute. E é nesse momento que a mediação vem sendo encaixada, juntamente com a conciliação, a arbitragem, o que vejo também com algumas restrições, né? Não podem ser vistas como promessas. Eu falei há pouco sobre a mediação e nós vimos que os propósitos da mediação são propósitos nobres, né, que demandam um tratamento mais aprofundado, às vezes um pouco mais até demorado, em algumas sessões que podem se estender, que muitas vezes não vai atender a essa expectativa da sociedade de que venham métodos que venham acelerar e que um conflito possa ser resolvido em uma sentada, em 2 encontros, né?
Ok, e como é que seria isso? Por exemplo, um cidadão que está passando por um processo litigioso, ele, ao ter acesso ao judiciário, ele vai logo encontrar essa mediação, ou como que isso vai ser proposto para ele? Quem propõe a mediação? Hoje isso acontece, né? Atuar no judiciário e logo ter oportunidade de buscar fazer um acordo. Hoje no Brasil isso acontece basicamente com a conciliação. Nós ainda não temos a tradição, muito embora haja algumas experiências, e um movimento do Congresso, na reforma do novo Código, de trazer a mediação para dentro do processo, hoje não é uma prática usual, né? Mas que não vejo nenhum impedimento para que aconteça, a legislação permite, né, sendo direitos disponíveis, mas hoje basicamente você poderia buscar a mediação no plano extrajudicial, com câmaras ou instituições especializadas na prática de mediação, advogados que no seu escritório possa atuar como mediador, outros profissionais como psicólogos também têm essa atuação importante, mas também começa um movimento de que ele consiga também encontrar a mediação dentro do processo. É claro que isso demandaria uma atuação, como hoje já vem sendo ensaiada, dos próprios tribunais, no sentido de oferecer esse serviço. Com certeza. Doutor, o senhor mencionou sobre a cultura litigiosa brasileira. Vamos falar um pouquinho? A gente lê muito, né, e ouve muito falar sobre a cultura do litígio, em detrimento da cultura do consenso, da pacificação de conflitos, né? Se nós observarmos, será que o brasileiro ele tem tanto essa cultura do litígio, como dizemos muito que tem um americano, por exemplo, de litigar a todo custo? Eu vejo isso com restrições, né? E eu acho que os números, eles nos fazem enxergar uma outra vertente dessa fala, né, desse discurso. Por exemplo, o CNJ, né, o Conselho Nacional de Justiça, no final do ano passado, divulgou os resultados de uma pesquisa, Justiça em Números, em que foi feito, como tradicionalmente um levantamento dos 100 maiores litigantes no Brasil. Se nós tivéssemos uma sociedade com tanta cultura de litígio assim como se diz, certamente o cidadão comum estaria ali, né, engrossando o percentual dos maiores litigantes no Brasil. Os números apontam que dos 100 maiores litigantes, basicamente a representação está no próprio Estado, empresas concessionárias e empresas financeiras, né, instituições financeiras, né, são os maiores litigantes, né? Na Justiça Estadual, por exemplo, esse grupo seleto, ele responde por 36% das demandas que são levadas ao judiciário, né? Ou seja, nós temos um grupo não muito amplo, né, concentrado ali em determinados atores, que representam ou que correspondem a uma grande fatia dos litígios que são levados, né? Se não temos, e aí que vem uma preocupação muito grande, se não temos tanto essa prática de litigar, a ponto de termos essa delimitação bem específica daqueles que mais litigam, e também não temos uma cultura do consenso, os conflitos acabam surgem na sociedade e permanecem como demandas reprimidas, e que para uma sociedade isso é um grande problema, né? Talvez essa repressão seja o que está causando essa percepção de que somos uma sociedade com uma cultura litigiosa. Na verdade, não é litígio, é uma repressão. Sim, eu acho que o próprio nome, né, como se coloca, Kazuo Watanabe, por exemplo, demandas reprimidas, que é o que justifica, por exemplo, a criação do juizado especial, né? Você cria uma estrutura que, em razão da isenção de custas, né, a possibilidade de atuar sem o pagamento, sem a representação de um advogado, é justamente uma iniciativa que vem a fazer com que demandas até então reprimidas, as causas de menor valor, né, possam também ser apreciadas pelo Estado. Mas acho que ainda há muito que evoluir nesse sentido. E aí vem a discussão, né, em cima de uma pergunta que foi feita há pouco, sobre a ideia de percepção de direitos. Se a pessoa não tem essa percepção de direitos, ela acaba não tendo condição de exercitar, né, exercer a cidadania e, consequentemente, buscar fazer valer os seus direitos. Ok. Doutor, anteriormente também o senhor falou da mediação, como que ela surgiu em outros países, e foi basicamente na década de 70, eu diria isso em países ocidentais. Nos países ocidentais.
Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre o movimento do acesso à justiça, que foi justamente na década de 70, onde eles estavam lutando para que os direitos conquistados na década de 60 fossem efetivados. Qualquer avaliação da temática do acesso à justiça, que é uma temática espinhosa, né? Em razão do complexo emaranhado de obstáculos à efetivação desse direito fundamental, ela passa por uma discussão do chamado movimento universal de acesso à justiça. Esse movimento ele surge, como você colocou, em meados da década de 60, 70, numa cidade italiana de Florença, por isso ficou conhecido como Projeto Florentino, presidido por Mauro Capelletti, né, uma referência no assunto, e tinha como um propósito, e aí a importância desse movimento, em primeiro lugar, identificar, não só em Florença, na Itália, mas em diversos outros países, obstáculos à efetivação do acesso à justiça. Mas não só um trabalho de identificação. Identificar esses obstáculos, propor, né, uma reflexão sobre suas causas e uma análise dos seus efeitos. Mas, num segundo momento também, e aí uma contribuição muito importante deste projeto, de identificar em determinadas realidades e também fazer a proposição de medidas de amenização dos efeitos produzidos por esses obstáculos, que eles agruparam em 3 naturezas, né? Obstáculos econômicos, né? Obstáculos organizacionais, que está ligado à efetivação ou não efetivação de direitos difusos e coletivos, e obstáculos processuais, que aí está mais numa discussão ligado ao fato de que o processo judicial, por diversas razões, não vem cumprindo a sua função e já não vinha à época, né? Nesse contexto de identificação de obstáculos e pensar em medidas de superação, é que surge a temática dos métodos alternativos, né? Em que começa a se falar mais sobre essas práticas como práticas importantes e necessárias, porque identifica-se que a superação ou amenização, já que a superação, por toda a complexidade, ela se torna utópica, mas a amenização dos efeitos produzidos pelo obstáculo processual, ela passa por reformas processuais, iniciativas de simplificação da legislação processual, mas também, paralelo a isso, a difusão de práticas alternativas. E é aí que vem a mediação, a conciliação, a arbitragem como métodos alternativos. Ok, doutor. Interessante que isso ocorreu em 1970, mas muito parecido com o que ocorre hoje. Não é mesmo? Eu acho que esse próprio nome, movimento, né, e ondas renovatórias, a expressão que se utiliza desse movimento, ela traz essa ideia de continuidade. E ela se estende e ecoa pelos dias de hoje. Inclusive, esses 3 aspectos que Claro. foram observados continuam sendo obstáculos. Muito atuais. Sim. Então, ou seja, tem muitos anos que a gente sofre como cidadão com esses problemas, mas também que a justiça está trabalhando para que esses problemas sejam Sem dúvida. solucionados e dirimidos. Qual a importância, então, dessa informalidade, da informalização que os métodos trazem? Essa tendência, esse processo de informalização da justiça, né, ela acaba sendo uma decorrência natural da crise do processo. Se o Estado não vem cumprindo, ou dando conta de cumprir a sua função, de dar um tratamento igualitário e promover uma resolução adequada, efetiva e tempestiva, em razão de todos esses problemas, a própria sociedade se vê forçada a buscar alternativas e o próprio Estado também se vê forçado a incentivar que a sociedade busque formas alternativas a ele. E é nesse cenário que os métodos alternativos acabam no Brasil caindo na fala do próprio Estado, né? Por exemplo, né, lemas do movimento da conciliação, conciliar é legal, né? Vem bem nessa fala do incentivo e pessoas físicas e jurídicas também buscando métodos alternativos, como no caso de pessoas jurídicas, os empresários, que cada vez mais buscam evitar a justiça, por exemplo, recorrendo à arbitragem. Ok. Doutor, para fecharmos o nosso programa, podemos dizer então que o acesso à justiça por meio desses métodos alternativos seria uma forma de promover a inclusão social? Sim, se nós considerarmos, né, e consideramos o acesso à justiça numa concepção mais ampliada, isso traz em si toda uma conotação e uma ideia de exercício da cidadania, né, de inclusão, de participação,
de resolução de problemas, né, de poder, e aí falando no ambiente judicial, atuar, né, junto ao Estado, exigindo um provimento que seja satisfatório. Eu acho que, sem dúvida alguma. Ok. Obrigada por essa entrevista. Deixamos aqui o convite para participar dos próximos programas conosco. Eu agradeço a oportunidade, foi um prazer discutir essa temática, acho que tão importante nos dias de hoje, sobretudo na nossa sociedade. Ok. E você que nos acompanhou, o meu muito obrigada. TV Justiça, cidadania e transparência para você.